Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos falando sobre o livro do Apocalipse, no módulo de número 7, Satanás, o Deus desse século. Já fizemos uma visão geral, uma panorâmica sobre a criação dos anjos, a constituição deles, os poderes que eles têm. Rebodons, Eduardo, Renata, se eu não me engano, né? Sejam bem-vindos. Então, nós já fizemos essa visão geral a respeito da criação dos anjos. Vimos que Satanás foi tirado do terceiro céu e colocado como guardião da terra, e ao Deus fazer isso no segundo dia, e ao declarar somente os céus no segundo dia, a terra é declarada no terceiro dia, ele deve ter sentido o tranco da humilhação. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Então, nós na última live, nós falamos do terceiro céu, do segundo céu e do primeiro céu. Nós colocamos que o terceiro céu, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, ele foi arrebatado, ele não sabe como que ele saiu da terra e se dirigiu ao primeiro céu, como é que ele fez esse deslocamento aqui. Paulo não sabe como aconteceu, mas ele foi levado ao terceiro céu. Boa noite, irmão Paulo. E ali ele ouviu coisas que ele não poderia declarar. Depois nós vimos que o segundo céu, nós colocamos como sendo todo o universo acima da estratosfera da Terra. Por que que nós colocamos o segundo céu nessa dimensão? Porque quando o apóstolo, quando Débora canta a vitória de Israel, ele fala que até as estrelas entraram em batalha, em guerra. Como nós temos principado, como por exemplo o principado que toma conta do reino da Pérsia, como nós temos anjos que seguram os quatro cantos dos ventos da terra, então pode haver principado em cada uma das estrelas. E quando nós estamos falando de estrelas, nós estamos falando das grandes constelações, aonde o Sol é uma estrela de quinta grandeza, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira grandeza. Quando nós falamos da intenção de Satanás se colocar semelhante a Deus, ele fala que ele quer se colocar acima das estrelas. É como se ele quisesse colocar acima do próprio universo criado. E nós falamos também e o primeiro céu, então, seria a estratosfera da Terra. E tudo isso vai ser muito importante para nós entendermos a batalha que se travou quando da guerra de Satanás, de Lúcifer. Vamos então para o terceiro céu. No terceiro céu, no princípio criou Deus os céus e a terra, e chamou Deus luz. Então, no primeiro dia, quando Deus chama isso aqui de luz, nós nos lembramos da palavra do apóstolo Paulo, dizendo que Deus habita em luz inacessível. Este seria o terceiro céu. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. O único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Então Deus habita em uma luz que não se pode chegar nela. Essa luz, quando nós falamos do primeiro dia, nós tanto podemos estar falando desta primeira luz, ou de uma luz incriada, uma luz que foge ao âmbito da criação, porque Deus transcende o próprio universo. O universo diante de Deus é como se fosse uma bola nas mãos de Deus.
ok? Deixe-me ver aqui. Apenas para ilustrar, imagina que o universo inteiro é como uma pequena bola diante de Deus. E Deus está para fora dessa dimensão, ele é transcendental, ele é incriado, ele é imutável, imortal. Então, Paulo falando desse terceiro céu, segundo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 2 e 4, e é bom que você examine na tua própria Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2 e 4. Paulo descreve: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, este seria o terceiro céu. E ele diz que ele não sabe se ele foi para lá no corpo ou fora do corpo. Ele foi arrebatado, verso 4. Observa, ao paraíso. Guarde isto. Ele foi arrebatado ao paraíso. Ao paraíso. Observa que quando Jesus fala com o ladrão, ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Observa que quando o ladrão morre, o tempo deixa de contar para o ladrão. Quando houver o arrebatamento, todos serão arrebatados e ressurretos e arrebatados ao mesmo tempo. Então podemos dizer que, do ponto de vista da morte física, não estou declarando que o morto não é capaz de saber o que acontece no mundo dos vivos, mas eu estou declarando que, do ponto de vista do mundo físico, quando o indivíduo morre, é como se colocasse em suspensão a vida dele. Paulo declara que ele está dormindo, esperando o toque da trombeta para ser acordado. Então, o que é o paraíso? O paraíso é o lugar aonde o homem pode compartilhar o mesmo espaço com Deus, usufruindo de bênção inigualável, infinita e eterna, cumprindo a bem-aventurança. Bem-aventurados limpos, porque verão a Deus. Então, quando nós falamos do paraíso, nós estamos falando de um lugar onde o ser humano pode compartilhar o mesmo espaço com Deus. Paulo foi até o terceiro céu, que era o paraíso. Agora, observa que lá no Jardim do Éden era o paraíso. Depois nós vamos mostrar que o paraíso vai mudando de lugar. Então, vamos falar do deslocamento do paraíso, vamos falar também do segundo céu e depois do primeiro céu. Primeiro vamos falar sobre o deslocamento do paraíso. O paraíso, como já colocamos, corresponde ao lugar aonde o homem pode compartilhar o mesmo espaço com Deus. Deus diz: eu habitarei com os homens. Então, o lugar aonde Deus habita com os homens e os homens com Deus, este é o paraíso. Então, nós temos o seguinte: vamos entender o paraíso. Primeiro, o primeiro paraíso era chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden. Este era o primeiro paraíso, porque
Por que o primeiro paraíso era o jardim do Éden? Porque Deus criou o homem no jardim do Éden e na viração do dia Deus vinha visitá-lo. Agora, observa, vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 2, 2, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Então, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente. Na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Agora, observa. Quando o homem cai em pecado, o que Deus faz? Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que Deus fez? Ele lacrou esse jardim. Ele colocou um anjo para guardar a entrada do jardim. E o homem não pôde mais entrar naquele lugar. Assim, este era o jardim do Éden até o dilúvio. Vou pôr aqui, ó, dilúvio. Até o dilúvio, o jardim do Éden era naquele lugar. Entenderam? Imagina vocês vivendo na época anterior ao dilúvio. Entenda, e já fizemos uma live acerca disso. O Enoque foi o sétimo homem da linhagem de Adão, passando por Sete. Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Enoque conviveu com Adão por 300 anos. Adão morreu um pouco antes de Enoque ser arrebatado. Então Enoque andou com Adão 300 anos aproximadamente. E, nesse sentido, Adão deve ter contado muitas vezes para Enoque acerca do jardim do Éden, que pela localização fica onde seria a Babilônia depois. Acontece que veio o dilúvio, e o dilúvio colocou tudo debaixo de água. E aí o paraíso mudou para o centro da terra. César, o que você está dizendo? Vamos abrir em Lucas 16 e vamos ver para onde mudou o paraíso. Lucas 16, 22. Abre a sua Bíblia e acompanhe comigo. Lucas 16, 22, 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Então, o jardim do Éden, nós temos aqui, no seio da terra, dois lugares. Um chamado seio de Abraão. E o outro chamado de Hades. Então nós temos aqui o seio de Abraão e o Hades ou o inferno. No inferno, então, o rico,
ele via Lázaro, mas tinha uma barreira e não podia passar essa barreira. Dora, seja bem-vinda. Então entenda, o Jardim do Éden foi deslocado, isso é importante entender, ele foi deslocado para o seio de Abraão. Isso depois do dilúvio. Então, os que morriam antes do dilúvio tinham o Jardim do Éden. Os que morreram depois do dilúvio tinha o Hades no seio da terra, no centro da terra, e o seio de Abraão. E os mortos justos iam para um lado, os mortos ímpios iam para o outro lado. Então, o Hades no centro da terra, o paraíso saiu do Jardim do Éden e foi para o seio de Abraão. Assim ficou até a ressurreição. Isso ficou até a ressurreição. Ressurreição de quem? De Jesus Cristo. E aí, o que acontece na ressurreição de Jesus Cristo? O Éden muda de lugar de novo. Ele sai do seio de Abraão e vai para o terceiro céu. Como é que nós sabemos disso? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, o versículo 8 a 10. Ora, o que quer dizer subiu? Jesus subiu para a direita do Pai. O que quer dizer subiu? Verso, senão que ele também havia descido. Jesus desceu até o mundo dos mortos. E aí ele desceu até as regiões inferiores da terra. Aí diz, aquele que desceu, que foi lá no mundo dos mortos, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora leia o verso 8 do capítulo 4 de Efésios. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Significa que ele foi lá no mundo dos mortos, pegou todos os homens justos do mundo dos mortos e levou para o terceiro céu. Aonde é o paraíso agora? O paraíso é no terceiro céu. Tem muita gente que ele lê a Bíblia e ele tira uma fotografia da Bíblia e ele não percebe que as coisas estão em mudança. Por exemplo, quando Deus coloca o Jardim do Éden, ele põe o Jardim do Éden na Babilônia. Mas quando ele chama Abraão, ele tira da Babilônia o jardim, o local aonde Deus tem interesse e transfere esse local para Jerusalém, para Israel. Então, a história sai da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e vem para Canaã, Israel. Da mesma maneira, antes do dilúvio, a história estava em volta do Jardim do Éden, e depois do dilúvio, ela muda para o interior da terra, o seio de Abraão. Mas quando Jesus ressuscita, o paraíso sai daqui e vai para lá. Mudou. Então, por que nós temos que entender isso? Porque isso vai ter uma relação direta com a queda de Satanás. Nós vamos entender isso depois. Mas fica bem colocado. Nós temos um deslocamento do paraíso. E esse deslocamento ele vai permanecer até o milênio. Isso aqui vai ficar até o
milênio. Depois do milênio, ele vai trocar de lugar de novo. Para onde vai o paraíso? Lembra? Olha o conceito de paraíso. O paraíso corresponde ao lugar aonde o homem pode compartilhar o mesmo espaço com Deus. Então vamos ver. A Bíblia fala de trono, o trono de Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 4. É importante você me acompanhar na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 4. Vi também tronos. Lembra de Apocalipse, capítulo 4? Tem o trono de Deus, 24 tronos em volta do trono de Deus. Eu fiz uma live falando acerca dos apóstolos de Jesus. Por que Jesus separou para ele 12 apóstolos? Porque a função dos apóstolos é julgar as 12 tribos de Israel. Então, tem as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Quantos tronos tem em volta do trono de Deus? 24. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Ok. E aqui ele viu tronos. E nesses tronos, sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Paulo fala em 1 Coríntios de que aos homens, ele fala assim, a vocês foi dada autoridade para julgar os anjos, não podem julgar os homens? Então, os homens, nós temos autoridade para julgar. E ali diz, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós temos o chamado trono branco. Verso 20, verso 11. Olha o trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença... Agora, presta atenção nessa leitura. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Deus criou, em Gênesis capítulo 1, verso 1, os céus e a terra. Agora eu pergunto para você, se a terra resolver fugir, ela está debaixo do sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Então a gente podia dizer assim, a terra, quando Deus coloca o seu trono, ela vai fugir do sol e vai para a igreja, a estrela da primeira grandeza. Mas aí a Bíblia diz, o próprio céu vai fugir de Deus. Se ele vai fugir de Deus, ele vai para onde? Porque o que Deus criou, o mundo físico é céus e terra. Então se o céu vai fugir de Deus, ele vai para onde? É inimaginável essa visão que João está nos dando. É para demonstrar a grandiosidade do trono de Deus. Imagina você, a terra e o céu fugindo e não achando lugar para eles. Olha, esse trono ficará, esse trono branco, nós estamos deslocando. Então, o paraíso vai ser deslocado para o trono branco. Até quando ele vai ficar? Até começar a eternidade. Ou, melhor, vamos colocar assim, ele vai ficar aqui até terminar o milênio.
o lugar aonde Deus está, ele vai sair desse lugar, vai descer para esse lugar, e ali ele vai julgar toda a humanidade de todas as eras, de acordo com o livro das obras, e quem não tiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é chamada segunda morte. E quando vier a eternidade? Quando vier a eternidade, o paraíso vai mudar de novo, e ele vai para a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 3. Vi novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, vem aqui junto comigo, entenda o que está acontecendo. Olha como a grandiosidade de Deus movendo a sua própria presença. Quando Deus diz: eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança, ele estava intencionado em viver com o homem aonde o homem está, e não trazer o homem para onde Deus está. É incompreensível para nós. Deus habitava em luz inacessível. O jardim do Éden era lá na Babilônia, mas veio o dilúvio, destruiu o jardim do Éden na Babilônia. O jardim do Éden foi para o interior da terra, no seio de Abraão. O paraíso foi para o interior da terra, no seio de Abraão. Mas Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele levou o castigo consigo, todos os que estavam no seio de Abraão, e o paraíso se tornou o lugar aonde Deus está. Mas quando chegar o milênio, Deus vai descer com o trono branco para julgar toda a humanidade, e o paraíso novamente se desloca, porque o paraíso é o lugar onde Deus está, e depois o paraíso se desloca do grande trono de Deus para a nova Jerusalém, o lugar da morada definitiva de Deus com o homem, do homem com Deus por toda a eternidade. Vanessa, seja bem-vinda. Percebe a grandiosidade dessa movimentação toda? Agora, olha a cara de tacho de Lucifer. César, por que olhar a cara de tacho de Lucifer? Porque Lucifer não sabia nada disso. E quando Deus mandou Lucifer ficar de guardião da terra, ele queria vir para cá. Ele não sabia que Deus ia sair daqui e ia vir para o lugar aonde ele estava. Ele era o guardião do lugar aonde Deus viria. Cara de tacho, cara de bobo, pastelão. Como que ele observa? Deus tem propósito para as nossas vidas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não está no nosso coração ainda o que Deus tem preparado para nós, mas porque nós ficamos afoitos, porque nós não esperamos no Senhor, porque nós saímos da nossa posição, porque nós ficamos ansiosos, nós perdemos a glória de ver o que Deus vai realizar conosco. Você pergunta: César, como é que eu posso saber o que Deus tem preparado? Nós temos que ler as Escrituras, contemplar as promessas, porque a bendita esperança de uma coroa imarcessível, incorruptível, está preparada para nós. Então, quando nós estamos na terra, nós estamos com os olhos fitos na glória que nos está reservada. Jesus, ele suportou a cruz pela glória que lhe estava reservada. Se Lucifer tivesse ficado quietinho no
no seu lugar, naquele lugar que era terra de ninguém, naquele lugar que não tinha nome, naquele lugar que era só uma bola de fogo, naquele lugar que ele era visto como o menor de todos os anjos. Ele teria sido levado para o lugar aonde ele desejou ir antes da sua hora, porque não confiou no propósito de Deus. Vou pegar uma outra história. Um anjo chega a Zacarias: Zacarias, você vai ter um filho. Um anjo chega a Maria: Maria, você vai ter um filho. Zacarias perguntou: como vai ser isso? Eu sou um homem velho. Maria perguntou: como se dará isso? Eu não conheço o homem. Zacarias fez uma pergunta por incredulidade. Ele ficou mudo e só pôde voltar a falar no dia que o seu filho nasceu. Maria, o Senhor disse: o Espírito descerá sobre ti, você conceberá e dará à luz a um filho, e ele será santo, e o nome dele será Jesus, e ele será o rei de Israel, o filho de Davi. E Maria diz: cumpra em mim a tua vontade. Quando nós temos a paciência de esperar a revelação de Deus no lugar que Deus já tem nos colocado, Deus nos leva para lugares inimagináveis. Mas quando nós murmuramos a nossa posição diante de Deus, podemos estar cometendo o mesmo erro de Lúcifer. Lúcifer, ele estava guardando a terra, e Deus iria, bilhões de anos depois, vir para a terra para habitar na Nova Jerusalém. No entanto, Lúcifer não guardou o seu lugar. Assim, aonde vai ser o paraíso? O paraíso será na Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, ataviada como noiva adornada para o esposo, porque esta é a cidade que Deus disse: é o tabernáculo de Deus, e eu habitarei com os homens. É algo extraordinário esta história. O nosso coração palpita de alegria quando nós olhamos o que Deus faz para conquistar o homem, para vir ao encontro do homem, para morar com o homem como sendo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora que nós enxergamos o terceiro céu e toda essa movimentação, voltemos os nossos olhos para o segundo céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Note que a palavra céus está no plural. E no verso 1, Gênesis 1, verso 8, chamou Deus ao firmamento todo o universo. Todo o universo. Deus chamou o firmamento de céu. Deus chamou. Por isso temos dois céus. E temos o terceiro céu, que é a abóbada terrestre. O segundo céu engloba todos os sistemas estelares. Estrela de quinta, quarta, terceira, segunda, primeira grandeza. Todos os sistemas estelares engloba o segundo céu. Seja bem-vinda, Lídia. Este é o segundo céu. A primeira, Gênesis, vamos lá junto comigo. Gênesis no capítulo de número 1, o versículo 14. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite. Verso 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez. Entenda uma coisa, nós já falamos isso nos módulos anteriores, nas partes anteriores deste módulo. Quando nós lemos a história da criação, em Gênesis no capítulo 1, no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou todo o universo.
Mas no segundo dia ele separou águas de águas. A água que fica em cima ele chamou de céus. A água que ficava embaixo ele não falou nada. Porque a água que ficava embaixo é o globo terrestre no terceiro dia, quando Deus cria a terra. A partir do terceiro dia, é como se Deus tivesse descido do universo, postado na terra e contasse a história da criação a partir do que ele está observando na terra. Por quê? Porque apesar de bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de planetas que existem no sistema solar, nesse tempo da história, o planeta mais importante de todo o universo se chama Terra. E alguém vai dizer, César, você não sabe se tem vida fora da Terra. Você mesmo está dizendo que tem anjo na estrela tal, tem anjo na estrela tal, tem anjo na estrela tal. Sim, só que tem uma diferença que você precisa ter isso gravado no seu coração com muita clareza, porque foi isso que fez Jesus esvaziar a sua divindade. Quando Deus chega na terra, ele pega o homem e faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Qual é o lugar mais importante do universo? A terra. Por quê? Porque na terra Deus criou o homem. Que homem? O homem à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a terra se tornou a menina dos olhos de Deus. Entre bilhões e bilhões e bilhões, os homens estão procurando vida fora da terra, quando na verdade a vida está em Deus, que veio para a terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lúcifer, ele perdeu esta visão quando ele abandonou o seu lugar que Deus havia lhe dado. Juízes capítulo 5, versículo 20. Débora cantando: desde os céus pelejaram as estrelas contra a ciseira. Gente, deixe-me dizer uma coisa para você, presta bastante atenção. Deixe-me dizer algo para você. Eu não sei com relação a você, mas eu vou dizer o que eu leio na Bíblia, e isso fica para mim de uma forma como uma pedra de diamante ou uma pepita de ouro, que eu pego ela e fico analisando o valor daquela pepita. Quando Deus no Antigo Testamento separa Israel por seu povo, a Bíblia diz, e nós falamos isso no módulo de Israel, o povo escolhido de Deus, que por um tempo Israel ele crucificou Jesus, e por causa daquilo Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e Israel foi esparramada entre as nações, e assim permaneceu por 1948 anos, quando Israel voltou a se tornar nação. Agora, quando a gente olha hoje Israel como uma nação pequena, Israel é imensamente pequena. Eu não sei se tem algum estado brasileiro que seja menor do que Israel, talvez não haja. Israel é extremamente pequeno, mas entenda a lógica divina. A terra é extremamente pequena em relação ao universo inteiro. É insignificante, mas é o planeta querido por Deus. Porque Deus na terra criou o homem à imagem de Deus. Israel é algo pequeno. Mas quando Israel entra em guerra, não acontece com nenhum outro país. Todas as estrelas entram em batalha junto com Israel.
Quando os Estados Unidos vai em guerra contra o Iraque, quando os Estados Unidos vai em guerra contra o Vietnã, Camboja, nenhuma estrela se moveu por causa disso. Todo mundo ficou assistindo. Olha quem é aquela nação ali que está se metendo para aqueles lados, para o lado de lá. Lê, procura na Bíblia onde está escrito Estados Unidos. A Bíblia diz que tem o Egito, depois a Síria, depois a Babilônia, depois a Grécia, depois o Medo-Persa, depois a Roma. A Roma, ela deixa de existir, volta a existir novamente. E aonde está os Estados Unidos? Quem é os Estados Unidos no meio das nações? Quem é a Rússia no meio das nações? Quem é a China no meio das nações? Agora, quem é Israel no meio das nações? O povo de Deus. O povo de Deus que quando ele entra em guerra, todo o universo entra em guerra junto com ele. Isso não acontece com mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz no Antigo Testamento que Israel é a esposa do Criador. Uma vez eu vi um judeu cristão falando das profecias. E aí quando chegou na parte de falar das nações vindo contra Israel, ele falou de peito cheio. Quero ver vocês vir contra nós. Vocês não sabem quem está conosco. Nós individualmente temos isso. João ensina, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O mundo jaz no maligno. Maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Mas há um detalhe especial de Israel. Então, o segundo céus envolve todo o universo. Daniel, capítulo 8, versículo 9 e 10. Vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Esses textos, eles são tão extraordinários que quando a gente abre um texto como esse, é como se saltasse uma fagulha de fogo da Bíblia. Ele salta aos nossos olhos pela glória que contém o texto. Quando a gente lê um texto como este, é um texto que para a gente ler, a gente tem que tirar o sapato e ficar de pé no chão, porque não tem como ler um texto como este, mostrando as coisas gloriosas que estão por detrás dos bastidores. O verso 8, 9 e 10 diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Daniel 8, 9. 8. De um dos chifres saiu um pequeno chifre que se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, e cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Aqui está falando do poder do anticristo, que quando ele crescer o seu poder, ele vai ter a capacidade de derrubar estrela na terra. Entenda a dimensão da coisa. Então isto é o segundo céu. O segundo céu envolve todo o espaço sideral. Vamos para o primeiro céu. Lembra que Deus no princípio criou os céus e a terra. Então vamos para Gênesis. Me acompanha na Bíblia, folheie a sua Bíblia junto comigo. Hoje nós perdemos o hábito de folhear a Bíblia. Muitos acabam lendo somente no computador, no celular. Mas o que acontece? Quando você lê ela no papel, você lê o texto que eu vou citar, mas você tem uma visão geral de todos os textos, da posição do livro na Bíblia. Então você tem uma visão multidimensional. Então quando você lê Gênesis capítulo 1, o versículo de número o versículo
de número 8, verso 9. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca, Deus deu o nome de terra. E o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era muito bom. Olha só. Entre a terra e o universo, nós temos a atmosfera, que ela vai de 300 a 600 quilômetros de altura. Depois, nós temos a troposfera, que vai de 0 a 18 quilômetros de altura. Ok? Então, a atmosfera da Terra tem 600 quilômetros de altura. Esse é o primeiro céu, aonde as aves voam, os pássaros, os aviões. Este é o primeiro céu. Gênesis capítulo 1, o versículo 20. Gênesis capítulo 1, o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Este é o lugar do primeiro céu. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Gênesis capítulo 7, 23. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e quem estava na arca. Portanto, o lugar onde os pássaros voam é o primeiro céu. O verso 17 depois, do capítulo 8. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair e povoem a terra. Ou seja, as aves que ficaram dentro da arca repovoaram os céus novamente. Então nós conhecemos os céus: o terceiro céu, o segundo céu e o primeiro céu. Vamos agora abordar como que a gente aborda a profecia. Lembra do módulo de número 2, o texto profético? Nós falamos dos eventos sumarizados e depois nós vamos falar de novo da queda de Satanás, dos estágios da queda de Satanás. Lembra que nós falamos no módulo 2 que existe 9 formas diferentes de ler um texto profético. Muita gente não entende as profecias porque não percebe essas nuances, esses pequenos detalhes do texto. Ele lê tudo como texto corrido. Ele não percebe que entre um texto e outro, entre uma sentença e outra, pode ter 2.000 anos de história, 4.000 anos de história. Então tem o texto sumarizado. Lembra Daniel capítulo 7, verso 17 e 18, é um exemplo de um texto dado sumário. É como você pegar um livro, abre o livro, tem no livro os capítulos e as páginas. Daniel 7, 17 e 18 diz: esses grandes animais são quatro reis, que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade e eternidade. Aqui ele está falando de 4 reis. O primeiro é a Babilônia,
o segundo é Medo-Persa, o terceiro é a Grécia, o quarto é a Roma, Roma de novo, e por fim o reino de Deus. Essa história se passa num período de 2000, em torno de 3.000 anos de história. Então, quando esse texto, quando esse texto de Daniel, esse versículo, cita 4 reis e o reino de Deus é 1.000 anos. Nós já passamos 2.000 anos de história, mais 1.000 dá 3. Até chegar na Babilônia, vai dar mais 1.000 anos. Então vai dar uns 4.000 anos de história. 4.000 anos de história é o assunto de Daniel, capítulo 7, versículo 18 e 19. Então, é assim. Lembra quando você vai assistir um jogo de futebol? Aí os times vão entrando em campo. 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, um juiz e 2 bandeirinhas. Aí o locutor, ele diz assim, olha, o time A é formado por tal jogador, o time B é formado por tal jogador, cada um joga na sua posição, o juiz vai ser fulano de tal, o bandeirinha fulano e o bandeirinha ciclano. Então ele está dando uma visão geral, uma panorâmica de quem são os personagens antes de começar o jogo. Então o evento sumarizado é assim. Ele, em poucas palavras, ele conta muita coisa. E se você não observar esta coisa, você vai ficar perdido na história. Então, vamos considerar como se deu a queda de Satanás. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo de número 14, o versículo de número 12 a 15. Olha só, agora que você entende que tem o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu, presta atenção na leitura, para que você possa entender o movimento da queda de Satanás. Verso 12. Como caíste do céu. Espera lá. Como caíste do céu? Olha só. Quando Satanás... Olha o verso 13. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Satanás ia sair daqui, ia subir ao céu. O que ele ia fazer lá? Eu subirei ao céu, acima das estrelas. Acima das estrelas. O que ele ia fazer lá? Ele ia colocar o trono dele naquele lugar e ficar igual a Deus. Olha o que aconteceu. Você foi derrubado do céu. Ele foi derrubado do céu. Ele caiu do terceiro céu para o segundo céu, nos lugares, nas regiões celestes. Este foi o primeiro tombo do diabo. Ele caiu. E depois que ele caiu, o verso 11, diz, o 12, como caíste do céu, como fosse lançado por terra, depois ele vai cair de novo para a terra. César, quando que ele vai cair de novo na terra? Ele vai cair de novo na terra quando a igreja for arrebatada na batalha do capítulo 12 de Apocalipse, quando fala que arcanjo Miguel se levanta contra Satanás e ele cai na terra e ele agora descobre que ele tem pouco tempo. Então entenda, Satanás vai cair 2 vezes, depois mais uma, 3 vezes.
Então, qual é o primeiro tombo de Satanás? Ele cai do terceiro céu para o segundo céu. Jesus diz: eu via Satanás caindo como um raio. Jesus estava falando do terceiro céu para o segundo céu. Ele não estava falando de Apocalipse 12, quando Satanás cai do segundo céu para o primeiro céu. Ele estava falando da primeira queda de Satanás. Quando aconteceu a rebelião, Satanás caiu a primeira vez. Então Jesus, em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu. Que céu? Do terceiro céu. Satanás caiu do terceiro céu. Ele caiu do terceiro céu para o segundo céu. Esta é esta visão que Jesus retratou quando ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Depois, ele cai de novo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Segundo tombo do diabo. Ele cai do universo para a terra no arrebatamento da igreja. E agora, depois do arrebatamento, ele vai cair de novo, a terceira vez. O terceiro tombo de Satanás. Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, entenda, o diabo caiu a primeira vez do terceiro céu para o segundo céu. No arrebatamento ele vai cair do segundo céu para o primeiro céu, segundo tombo dele, para o primeiro céu, na terra, e depois ele vai cair na terra para o lago de fogo preparado para o diabo. E ali, fim da história para ele. Então, é muito importante nós entendermos essa história. Eu creio que agora vocês perceberam por que eu tive que narrar o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu, o Hades, que é lá no centro da terra, e depois o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque há um deslocamento das realidades celestiais em todo esse processo. E agora você consegue entender que o diabo está gradualmente caindo. Ele já caiu do terceiro céu para o segundo céu. No arrebatamento ele vai cair do segundo céu para o primeiro céu. E quando terminar o milênio, ele vai cair do primeiro céu para o lago de fogo. E aí acaba a história desse que perdeu o seu lugar, porque ele não soube esperar o tempo de Deus. Agora você entende por que esperar no Senhor é tão importante. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se afadigarão. Se você acha que a promessa de Deus está demorando sobre a sua vida, lembra da coroa incorruptível que está reservada. Guardei o depósito da fé, disse Paulo. Cumpri a carreira, disse Paulo. A coroa da vida agora me é reservada. E assim é conosco. E aí a gente aprende, observando as sucessivas quedas de Satanás, que tudo isso aconteceu porque ele não soube guardar o seu lugar de origem. Com isso, nós terminamos
a parte 6 do Apocalipse, Satanás, o Deus desse século. E amanhã, às 20 horas em ponto, nós vamos para a parte 7 desse módulo. E eu espero contar com vocês. Foi bom você estar comigo, Renata, Eduardo, Dora, Vanessa, Lídia. É muito bom ter vocês aqui comigo. Se você ainda não faz parte da minha comunidade no Instagram, se inscreva para tornar essa comunidade relevante. Me ajude a levar essa mensagem mais longe. Só há um jeito no Instagram dessa mensagem chegar mais longe. Se você bater nesse aviãozinho e disparar esse vídeo para todos os seus amigos. Sem isto, eu não consigo fazer com que a mensagem possa ir mais longe. Foi muito bom estar com você até aqui. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus. Que o Senhor seja louvado.